Alô, pessoal! Vamos começar mais um Papeando com Pamplona. E hoje o programa é muito especial. Nós vamos falar de um tema muito delicado, muito sensível e muito importante socialmente. É o tema da adoção. Mas esse tema hoje vai ser enfocado, vai ser trabalhado na perspectiva da teoria e da prática. E esse programa, eu disse que é especial e é especial mesmo. Por quê? Porque ele vai ser pela primeira vez um programa em dose dupla. Porque o entrevistado de hoje é Salomão Rezedá. E Salomão Rezedá. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Olá, pessoal! Estamos, como dito, aqui com uma dupla, nome de fantasia e razão social. Salomão Rezedá e Salomão Rezedá. Salomão Rezedá, o verdadeiro, é o filho. O pai é Emílio Salomão, mas é conhecido como Salomão Rezedá. Duas grandes figuras, dois seres humanos maravilhosos, dois juristas de peso. É um prazer enorme, meus amigos, é um prazer enorme, meus filhos, tê-los aqui. Muito obrigado, Pamplona, é uma alegria também para todos nós, falo até pelo Salomão, que é o original, eu sou o genérico, não é? Para tratar de um tema tão caro para todos nós, especialmente para mim, já que militei durante mais de uma década tratando desse tema, de forma que é uma alegria muito grande. Também, Rodolfo, agradeço pela presença aqui e quero lhe dizer que é a primeira vez que você consegue juntar os dois Salomões juntos. E que eu sou fã desse seu projeto, inclusive a gente já discutiu muito com ele, é um orgulho estar aqui, muito obrigado. Prazer todo nosso. E vamos começar logo vendo o VT de Dona Iraci Coimbra. Nossa casa é uma casa de acolhimento, né? Essas crianças chegam aqui para passar uma chuva, né? Como a gente costuma dizer. Então elas chegam por motivos, né, de agressões, negligências, maus tratos, abandono. Aqui no lar é uma verdadeira casa, como vocês já podem observar. Mas mesmo assim, sendo uma casa onde elas têm a aula de educação infantil, musicalização, informática, artes. Esse é um projeto que nós iniciamos, né, e estamos tentando dar continuidade a eles. O certo seria passar uma chuva, né, que fosse realmente uma passagem rápida pela instituição, pela casa de acolhimento. Mas quando isso, como eu estava falando, né, dificulta a gente não conseguir, os seus familiares aí lá vão ficando até que realmente quando a gente para pensar nesse tempo, ele já se avançou bastante sobre essa criança. Elas vêm encaminhadas do poder público, né? No caso do Conselho Tutelar, Ministério Público e Primeira Vara da Infância, juizado. Infelizmente existe, né, caso das crianças chegarem aos 18. Né? Como eu falei, que seria uma chuva passageira, mas às vezes o temporal é pesado. E hoje mesmo aqui no Lar da Criança nós temos uma jovem de 14 anos, quer dizer, provavelmente vai chegar aos seus 18. Então isso pra gente é triste, né? Porque o objetivo do lar não é criar filhos, né, de pais vivos, e sim colocar essas crianças em família, seja ela tanto na sua biológica como numa família substituta. Essa é a função que nós estamos aqui para isso. Bem, amigos, como vimos aí nesse VT do Lar da Criança, de Dona Iraci Coimbra, o trabalho de adoção é um trabalho complicado, o trabalho de cuidar com criança, um trabalho que é uma grande missão. E aí nós vamos conversar hoje sobre o tema da adoção. E esse tema da adoção pode ser interpretado sob várias perspectivas, teóricas e práticas. E vou perguntar para essa dupla maravilhosa sobre isso. E vou começar com o Salomão verdadeiro, com o Salominho. Salominho, eu queria que você fizesse para a plateia aqui, juridicamente, em que consiste a adoção, quais são os requisitos básicos, vamos compreender isso do ponto de vista jurídico. Tá. Do ponto de vista jurídico, sem alargar muito, a adoção foi uma tentativa do legislador de imitar a vida física, né? O próprio ato gestacional. Então, na realidade, o ato da adoção ele precisa de alguns requisitos que devem ser obedecidos, esses requisitos determinados por lei, como por exemplo, entre o adotante e o adotado, a gente tem que ter uma diferença de 16 anos. Tá? A lei achou que 16 anos, a partir de 16 anos, a mulher legal, já seria apta a ser mãe. E aí ela coloca esse detalhe. Também há um requisito da necessidade de não ser
ascendente. Então, por exemplo, o avô não pode adotar um neto, apesar de já haver decisão do STJ, uma decisão pontual nesse sentido, autorizando esse requisito. Uma crítica, Rodolfo, que se faz à questão da adoção do aspecto técnico é que, ao contrário da vida biológica, o legislador ele não limita uma idade. Então, por exemplo, não existe a diferença de idade máxima, existe a mínima, que são os 16 anos. Então pode uma pessoa, por exemplo, de 90 anos adotar um recém-nascido. Nesse ponto, a crítica da doutrina é bem forte, né? Porque você para imaginar, bom, uma pessoa de 90 anos, ela deve ter uma vida aí de 10, 15 anos com um recém-nascido, então quando ele vier a óbito, o recém-nascido ainda não está formado, não está com os 18 anos completos. Mas é um ato muito bonito, é um ato de amor. Porque uma coisa que a gente deve lembrar é, não existe adoção por acidente. Existe gravidez por acidente. Aquela gravidez, a camisinha estoura, ou você não estava utilizando o preservativo. Adoção nunca. A adoção você vai passar por um procedimento. Absolutamente consciente, decorrente de um procedimento em que há nessa possibilidade não somente de dar filho a quem não tem, mas dar uma família. Isso. Fazer uma família. É um ato muito bonito. Eu, durante toda a minha vida acadêmica, e muito mais do que acadêmica, eu convivi com isso lá no juizado. E lá no juizado a gente tinha meu pai sempre falava uma frase muito interessante, que era, ele se comparava ao obstetra, só que o obstetra com o seu bisturi trazia a vida, e ele com a caneta assinava a sentença, trazia a vida também. E é essa parte prática, e nós vimos as dificuldades da dona Iracy, que eu quero falar para o Salomão, o velho Salomão, meu amigo Salomão, ou o Salomão mais conhecido, ou o Salomão mais conhecido do público mais antigo. Salomão, eu quero saber de ti, a gente viu isso, quais são as dificuldades, na sua experiência, quais foram as maiores dificuldades aqui para a realização prática de adoções? Pois não, e seria tão interessante que a sociedade brasileira pensasse e repensasse nessa sua pergunta, porque tem um estudioso do tema que diz que o amor materno ele é tão importante para a saúde mental das crianças e dos adolescentes como as vitaminas e as proteínas para a saúde física. Quantas crianças estão segregadas nos abrigos, nos orfanatos, nas instituições do nosso país? A maior dificuldade, Pamplona, que a gente verifica em relação à adoção é a preferência, eu não falo preconceito. Porque a preferência do povo brasileiro é a criança recém-nascida e do sexo feminino. Brincando, eu sempre costumo falar que nós homens somos abandonados desde a infância. A maioria não nos quer. Então, a grande dificuldade é a preferência de quem busca a adoção. Agora, passando para o outro Salomão. Há uma diferença de tratamento da matéria da adoção no ECA e no Código Civil? Rodolfo, até 2009 existia, né? Se você abrisse o livro de família, você ia encontrar lá no livro de família um capítulo de adoção e você iria encontrar no ECA um capítulo de adoção. A partir de 2009, a Lei 12.010, ela eliminou o capítulo no Código Civil e trouxe tudo para o ECA. Só que a gente acabou caindo numa situação interessante, porque o ECA ele trabalha com pessoas de 0 a 18 e o Código trabalhava de 18 para frente. Então agora a gente não tem mais essa legislação específica, porque foi retirada do Código Civil. Então quando há uma adoção de maiores, ela é analogicamente adotada pelo Código. Entendi. E aqui eu queria entender ainda mais um detalhe, da vez da prática. Nós sabemos que é preciso que haja um ato de vontade dos pais biológicos existentes para a adoção. Mas é comum, Salomão, na sua experiência, ver arrependimento? Muito difícil, um percentual de 0,01%. Por quê? Porque antes da pessoa optar pela adoção mesmo, tem um preparo, tem um acompanhamento, tem um estudo biopsicossocial. Então, quando a pessoa opta pela adoção, costumo dizer sempre que psicologicamente já está grávido ou grávida, já está querendo filho. A partir daí, há esse estudo biopsicossocial pela equipe da Justiça da Infância e da Juventude. Então, quando a criança aparece, quando o juiz entrega essa criança, a pessoa ou o casal está ou estão verdadeiramente amadurecidos e querendo aquela criança como filho. Mas eu falei isso para o nosso público aqui, que nós estamos falando de adoção em teoria e prática, e uma das coisas que eu sou, você sabe que eu sou seu fã, eu sou recíproco esse sentimento. Eu sou seu filho
atuou como meu orientando no mestrado, hoje é doutorando, meu colega, e é um prazer ter e orientar a sua família e ter a sua amizade. Muito obrigado. E você sabe que dentro da minha relação contigo, uma das coisas que eu acho mais lindas, e você sabe disso, eu já falei isso diversas vezes, é que você não acredita na adoção somente como jurista, você acredita como pai, né? E isso, para mim, é um diferencial, sabe? Dá o sentimento de generosidade. E aí eu queria perguntar para ti e para Salominho. Salominho, como é que é, depois de ensinar a adoção, tornar-se irmão adotivo? Bom, eu posso lhe responder isso por 2 vieses. Juridicamente, eu posso dizer que eu não tenho o direito de achar nenhuma diferença. E sentimentalmente, eu lhe digo que eu não tenho a vontade de sentir nenhuma diferença. É um irmão mais novo, né? Agora, depois de 20 e poucos anos, né? Meu pai resolve colocar mais uma criança dentro de casa, grávido, psicologicamente, e hoje ele faz parte da família com toda a alegria do mundo, na mesma sagacidade que qualquer criança na idade dele, e está totalmente incluso na família. E arrematando essa parte, como é ser, depois de tantos anos, tornar-se em Salvador uma referência. As pessoas viam Salomão Rezedar e sabiam, aquele era Salomão Rezedar, o juiz da infância e juventude, o juiz de menores na expressão anterior. Aquele cara, o careca, o do bigode, aquele ali, todo mundo sabia quem é ele. Como é que depois de tornar-se a autoridade, tornar-se pai? Tornar-se pai, você foi feliz, que você perguntou a Salominho sobre filho, irmão adotivo, né? Eu pensei que você ia me perguntar sobre pai adotivo, que eu ia fazer esse pequeno reparo, porque somos pais, não é? Somos pais. Somos pais, independentemente da origem da criança. Da origem. E você me pergunta como é que eu me sinto, Pamplona. Eu me sinto grato e feliz. Amém. Grato a Deus, não é, pela oportunidade de, nessa minha existência, ter possibilitado o encontro com 3 anjos maravilhosos, corporificados, 2 ligados a mim pelo vínculo sanguíneo e 1 pela união fraterna. E esses 3 seres me ajudando a construir aquilo que mais desejo na minha vida, que é uma família estruturada e alicerçada nos sólidos pilares do eterno sentimento espiritual. Amém. Meus amigos, é hora agora de compartilhar. E por isso eu quero perguntar para a plateia. Alguém quer perguntar aqui? Olá, meu nome é Diana Câncio e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Salomão, pai. Eu gostaria de saber, professor, quais são as consequências jurídicas no arrependimento dos pais que entregam seus filhos para adoção. Essa é uma pergunta muito importante, porque Depende. Trabalha com a noção do arrependimento. Depende de quando ocorre o arrependimento. Verdade. Se ocorre após o trânsito em julgado da sentença de adoção, não há como retroceder. Antes do trânsito em julgado, também o juiz vai examinar com base no princípio de superior interesse da criança. É possível que a criança retorne para a família biológica, mas com base nesse princípio. Na sua experiência isso aconteceu? Não, porque quando a mãe entrega a criança para adoção, a própria lei exige e toda a justiça da infância assim o faz. Há um preparo necessário para que a mãe entregue e o juiz conscientize de que efetivamente ela quer entregar a criança para a adoção. Perfeito. Olá, meu nome é Jéssica Bellinger. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Salominho. Qual é a sua opinião, professor, sobre adoções internacionais? Oi, Jéssica. Eu acho super válida essa adoção, Rodolfo. Claro. As adoções internacionais, elas são subsidiárias, né? Certo. Então, assim, nenhuma pessoa, nenhuma criança ou adolescente, ela é retirada do país através de adoção internacional se houver um brasileiro interessado. Certo. É um mecanismo muito mais rigoroso, os estrangeiros têm que vir residir aqui no país por um período muito maior. Existe um órgão específico no tribunal, que é a SEJA, que trabalha com isso. Claro. Acho super válido. Antes uma criança numa família do que uma criança num orfanato. É verdade. Meu nome é Gisele Briante e eu queria saber do professor Salomão como é que fica a situação da criança numa adoção direcionada. Gisele, o legislador tentou coibir esse tipo de adoção, que é a chamada adoção intuito personae. Certo. Mas veio o STJ e relativizou essa Admitiu proibição isso, legal. Né? E disse que o princípio da afetividade há de prevalecer sobre o dispositivo legal que proíbe esse tipo de adoção. De forma que, quando criado vínculo afetivo, não há
outra atitude a ser tomada, senão a Justiça da Infância servir de um instrumento homologatório. Verdade. Prestigiando o afeto, né? Exatamente. A ideia é essa. Mesmo decorrente de uma restrição legal, a ideia de que o afeto deve prevalecer nisso. Oi, meu nome é Tássio Lima e minha pergunta é para Salominho. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. Oi, Tássio. Eu acho uma pergunta muito válida. Acho uma adoção sem nenhum problema, válida também, porque, na verdade, o que a gente deve privilegiar é o afeto. Sim. E o casal homoafetivo, ele tem o afeto. Claro. A diferença entre o casal homoafetivo e o hétero é só a questão da reprodução. E isso a lei complementa. Aqueles que são contra a adoção homoafetiva, o primeiro argumento é: mas aquela criança, ela vai ser homoafetiva. Não necessariamente, porque atrás de um casal homoafetivo tiveram os pais dele, que são héteros, Exatamente. e colocaram eles no mundo. Acho válido antes uma criança num casal que a ame do que no frio de um orfanato. Olá, meu nome é Thaís Rush. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Salominho. Professor, qual a sua opinião acerca da adoção por parte de pais e mães solteiros? Oi, Thaís. Eu vou até lhe retribuir essa pergunta com a seguinte pergunta. Não existem pais biológicos solteiros? Quantas situações a gente vê de mulheres que engravidam, ou por acidente, ou por produção independente mesmo, né? Vão até um banco de sêmen. O que importa na situação, e isso é analisado pelo juiz, o procedimento de adoção ele é bem cuidadoso, existe um estágio de convivência, em que é uma fiscalização propriamente dita, né? O Poder Judiciário ele tem acesso à casa para saber se a convivência é harmoniosa. O melhor interesse da criança. Sendo harmoniosa, afeto, sendo um pai, sendo dois pais. Formar uma família. Isso, formar a família. E a família hoje não é só pai e mãe. Exatamente. Meu nome é Ana Cristina e eu queria saber, na prática, o que é preciso fazer, qual o caminho que uma pessoa tem que fazer quando quer adotar uma criança. Ana Cristina, muita gente procura, sabe, Pamplona, ansiosa pela obtenção do filho, os orfanatos. É um caminho equivocado. Deve procurar a Justiça da Infância, cadastrar-se e submeter-se aos critérios para que seja escolhido como pai ou mãe para aquela criança. Me permita, Pamplona, me lembrei agora que o padre Antônio Vieira nos disse certa feita: o filho biológico ama-se porque é filho. E o filho adotivo é filho porque se ama. Então, quem quer adotar deve, acima de tudo, cultivar o sentimento maior do amor supremo. Lindo. Meus amigos, eu quero dizer que essa minha primeira entrevista em dose dupla, para mim, foi maravilhosa. Para mim, ter um prazer de receber pai e filho para falar de um tema tão importante como a adoção é algo inédito e que tem sido prazeroso e uma grande honra. Eu quero propor nesse encerramento um brinde nesse momento em que nós nos encontramos, em que os destinos nos cruzaram em vários momentos e que nos cruzarão várias vezes. E meus amigos, eu quero dizer que quero arrematar este Papeando com Pamplona sempre com direito, com arte e com poesia. E por isso eu quero encerrar com um poema chamado Adoção Afetiva. Adoção afetiva. A vida me contemplou com filhos maravilhosos, tanto no sangue quanto no coração. Isso se dá com fé, pois definitivamente a paternidade não é uma biologia permanente. É muito mais do que isso. É uma eleição de paradigma de quem assume o compromisso de não ser um enigma. Apadrinha-se, torna-se companheiro, confidente, ombro amigo e parceiro. Comemora-se junto, chora-se também. Da verdade biológica, vai-se além. A paternidade por adoção afetiva honrou-me com um carinho que nem todos têm na vida e que não se compreende sozinho. Mas que é a prova mais dura de que pessoas podem se amar, de entregar de forma pura, sem qualquer outro interessar, como deveria ser, aliás, em qualquer verdadeira relação, de um afeto que não volta atrás, de uma escolha consciente de devoção. Até a próxima.
Música